A primeira coisa que os Estados Unidos fazem, claro, é algo chamado decapitação. O que é decapitação? Decapitação é tipo, eu simplesmente mato seus líderes, você não tem mais líderes e por isso você não sabe o que fazer e então você se rende, certo? Essa é a primeira coisa que os EUA fizeram. Não funcionou. Então agora o que os Estados Unidos estão fazendo é atacar alvos militares, defesa aérea e bases militares, certo? Esse é o segundo passo. E a ideia é que você bate forte no exército até que eles se rendam. Mas isso também não funcionou, certo? Então, o que você faz depois, claro, é o embargo econômico, onde basicamente você impede o Irã de negociar com o mundo, certo? Impede o Irã de vender petróleo para a China, basicamente bloqueando os mares. E a ideia aqui é que se o governo não tiver dinheiro para pagar seus soldados, os soldados simplesmente não vão lutar, certo? Mas isso não funcionou. Mas isso também não está funcionando. Então, o que você faz, é claro, é atacar a infraestrutura civil. Ok? Que é basicamente água e óleo. Então, talvez você tenha visto as notícias de que os israelenses atacaram um depósito de petróleo em Teherã. E agora, se você olhar para uma foto de Teherã, verá que está tudo preto. E isso é um crime de guerra, ou seja, viola o direito internacional porque se trata de um ataque contra civis. É isso que você faz. Quando você sentir que precisa exercer mais pressão para vencer esta guerra, ok? E assim você pode continuar a intensificar os esforços. E então, o que você faz é o seguinte, agora que você atacou os civis e eles ainda se recusam a se render, você usa armas secretas. As armas secretas podem ser mísseis avançados que ninguém jamais viu antes, ok? E o objetivo dessas armas secretas é assustar as pessoas e dizer, vejam como somos dominantes, entenderam? Se isso não funcionar, o próximo passo é usar armas biológicas e químicas, ok? Armas bioquímicas. Também não funciona? Então, pessoal, armas nucleares, tudo bem? Portanto, o que é realmente importante entendermos é que é preciso seguir essa escala de escalada se você pretende usar armas nucleares. E a realidade é que, em primeiro lugar, não vimos armas secretas, não vimos armas bioquímicas. E, portanto, as armas nucleares vêm depois, certo? A menos que eu veja armas bioquímicas sendo usadas, me recuso a acreditar que armas nucleares estão em consideração, certo? Certo, então acho que estamos aqui, que é o início dos ataques à infraestrutura civil. Mas já estamos vendo argumentos no sistema político americano contra o uso de armas contra civis. O motivo é que, ao fazer isso, ao destruir a infraestrutura civil, você une o povo em torno do governo. Porque a ideia é usar ataques aéreos para separar o governo do povo, e assim o povo derrubará o governo. Essa é a ideia. Chegamos a este ponto, o que significa que ainda temos um longo caminho a percorrer antes de chegarmos às armas nucleares. Ok? Tudo bem. Vamos agora analisar a escalada do conflito iraniano. O que está acontecendo é que, no início, o Irã faz duas coisas principais, certo? A primeira é atacar alvos militares, certo? E basicamente o que eles estão mirando são os sistemas de radar e defesas aéreas do ZO. Porque, mestre, uma vez que essas duas coisas são destruídas, o Irã pode atacar o que quiser, certo? Também está próximo ao Estreito de Hormuz, certo? E ao fechar o Estreito de Hormuz, você coloca pressão sobre as economias do CCG, assim como do leste asiático. A esperança é que, ao bloquear as economias, o CCG, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Catar e Kuwait pressionem Donald Trump para acabar com essa guerra o mais rápido possível. Além disso, o leste asiático recebe a maior parte do seu petróleo do CCG do Shia Hormuz, certo? Então, a China recebe cerca de 40% do seu petróleo, o Japão recebe 75%, isso é muito petróleo. Portanto, a esperança é que esses países pressionem os Estados Unidos para acabar com essa guerra o mais rápido possível, certo? Essa é a estratégia iraniana. Mas se eles forem forçados a subir na escala de escalada, o que vai acontecer é o seguinte: se você atacar a economia deles, eles também atacarão a sua economia, certo? Com mísseis basicamente mirando nos campos de petróleo. Se você atacar a infraestrutura civil deles, eles também atacarão a sua infraestrutura civil. E qual é a principal fraqueza desses países do GCC? Usinas de dessalinização, certo?
usinas de dessalinização. E é isso, certo? Esse é o limite da escala de escalada iraniana, porque eles não têm armas nucleares. Eles não têm armas bioquímicas. Eles não têm mísseis intercontinentais com os quais possam atingir os Estados Unidos. Então, como você pode ver, os EUA e Israel têm domínio na escalada porque podem subir muito mais alto na escala de escalada do que o Irã. Mas essa é a maneira errada de entender isso, certo? Porque se você olhar para as estratégias deles, o Irã tem muito mais flexibilidade, muito mais capacidade de calibrar do que os Estados Unidos, certo? Quando os Estados Unidos atacam, é algo bem direto. Mas veja, se eu fechar todos os movimentos de curto prazo, posso ser estratégico em como fecho o Estreito de Hormuz. Por exemplo, se você for um navio chinês, eu deixo você passar. Por exemplo, se você for de um país do GCC e quiser me subornar, se quiser me pagar um imposto, eu também deixo você passar. Se você for de um país do GCC e disser, sabe de uma coisa, esqueça os Estados Unidos, quero ser amigo do Irã, eu também deixo você passar. Entendeu? Então, ao fechar todo o Estreito de Hormuz, isso cria uma estratégia de calibração. Isso permite que o Irã aplique pressão de forma seletiva e estratégica. Sobre os amigos dos Estados Unidos, para que eles se tornem amigos do Irã, certo? A mesma coisa acontece com esses ataques de drones contra campos de petróleo e alvos militares, certo? Se você me atacar, eu ataco você com drones. Mas se você não me atacar, então eu não ataco você, certo? Então, em outras palavras, ok, essa é uma ideia realmente importante. Os EUA e o Irã têm decisões militares diferentes, caminhos. Certo, tudo bem. Então deixe-me explicar como. Porque os Estados Unidos e Israel, eles simplesmente atacam o Irã, certo? E eles atacam com poder aéreo, então é algo muito direto. Certo, ok, então você vai de um passo para o outro, para o outro, para o outro, certo? Essa é a clássica escada de escalada. O Irã não é assim. A árvore de decisão deles é diferente, certo? Porque a estratégia deles é forçar os Estados Unidos a admitir derrota e recuar do GCC. Fechar as bases militares no Oriente Médio. Assim, o Irã teria controle sobre o Estreito de Hormuz e, portanto, poderia controlar todo o comércio mundial. Então essa é a estratégia. Portanto, essa estratégia significa que você tem opções diferentes. Suas opções são atacar Israel, alvos militares, alvos civis, Tel Aviv. Então, eu não quero gastar muito tempo nisso, mas como você pode ver, se pensar bem, o Irã pode ser muito mais seletivo em seus alvos do que os Estados Unidos e Israel. E, portanto, as opções que ele tem são muito mais diversas, o que dá ao Irã o controle da escalada da situação. Vocês entenderam isso? Certo, então vamos ver por que o Irã tem vantagens na escada de escalada, ok? Entre os Estados Unidos e o Irã. A primeira e mais significativa diferença é que o Irã é extremamente ativo no cenário global, enquanto os EUA são passivos. Outra coisa é, voltando ao exemplo do valentão, em que o valentão precisa manter sua credibilidade. Ele precisa mostrar que é mais poderoso do que as outras crianças, certo? Então, se você o provocar, ele não tem escolha a não ser te bater, certo? Mas você, o garoto de azul, pode escolher se vai provocá-lo ou não. Você pode escolher o momento de provocá-lo. Portanto, você é ativo, certo? A segunda grande diferença é que o Irã tem uma estratégia clara. Ele sabe o que quer alcançar e sabe como alcançar o que deseja. Lembrem-se, o que o Irã quer é controle, medidas de sobrevivência e a saída dos Estados Unidos do Oriente Médio. É isso que ele quer fazer. E está calibrando seus ataques de uma certa maneira para atingir esse objetivo final. E está funcionando muito bem para o Irã, ok? Os Estados Unidos, por outro lado, não sabem o que querem. Quer destruir o Irã. O que isso significa, certo? Destruir. Isso pode significar uma mudança de regime. Isso poderia significar um colapso da economia. Isso pode significar que a população civil vai morrer de fome, entendeu? E isso pode significar qualquer coisa. Mas, como há tanta ambiguidade, tanta confusão sobre o que isso significa, acaba confundindo toda a estratégia militar, não é? E por último, claro, o Irã é flexível. E os Estados Unidos são inflexíveis. Ok?
Assim, ao estudarmos a escalada do conflito, descobrimos que o Irã possui muito mais vantagens do que os Estados Unidos. Ok? Tudo bem. Então, o que isso significa? Tudo bem. Significa que o Irã provavelmente vencerá esta guerra no final das contas. Mas mudanças drásticas precisam ocorrer em sua sociedade para que ela vença essa guerra. Certo? Então, lembre-se, para vencer uma luta, você precisa de 3 coisas: foco, clareza e determinação. Certo, você precisa saber qual é o seu objetivo. Você precisa saber como alcançá-lo e precisa estar determinado a conseguir isso, ok? Então, o que isso significa para o Oriente Médio? O que isso significa para o Irã? Em primeiro lugar, foco significa unidade, o que significa que você precisa unir sua população, o que basicamente significa esmagar toda a dissidência. Não podemos mais discutir. Precisamos nos unir por um propósito, ok? A segunda coisa da clareza é censurar as pessoas. Censura. E já estamos vendo isso em Israel, onde não é permitido filmar ataques militares. Ok? Se um drone atacar Tel Aviv em Israel, você não pode filmar isso e postar nas redes sociais. Ok? O governo virá e te prenderá. O mesmo acontece em Dubai. Não é possível mostrar Dubai sendo atacada. Ok? Portanto, está havendo uma censura massiva. E resolução significa simplesmente militarização, onde o Oriente Médio caminha para uma guerra total. Guerra total significa simplesmente que todos os cidadãos agora são recrutados para o esforço de guerra. Isso significa simplesmente que toda a economia está voltada para a guerra, entendeu? E um último ponto que quero destacar é o seguinte: o que precisamos entender sobre a escalada é que à medida que ela avança, temos que lembrar que esta guerra está sendo travada de forma multidimensional, certo? O que isso significa? Significa que o militar é apenas uma das dimensões. Mas existem 4 grandes dimensões. Existem outras, mas vamos focar em 4 principais, certo? A primeira grande dimensão é a narrativa. Narrativa é basicamente a opinião mundial. Em segundo lugar, a questão política. Política significa simplesmente a relação entre as nações. A relação do governo com o povo, ok? Político. A terceira dimensão é econômica. Econômico. E o quarto é militares. O que é realmente importante entender é que a dimensão militar é provavelmente a menos importante. Existem outras dimensões que são muito mais importantes. Portanto, esses 4 fatores determinam como os Estados Unidos e o Irã progridem na escalada do conflito. Ok? Porque seu objetivo é controlar a narrativa e justificar por que você está fazendo o que está fazendo. Em termos políticos, você ainda precisa manter boas relações com outros estados, certo? Assim, enquanto os Estados Unidos travam essa guerra contra o Irã, os Estados Unidos ainda mantêm conversas com a China. Os Estados Unidos ainda estão em negociações com a Rússia. Assim, essa discussão política determina os contornos dessa luta. Em termos econômicos, isso significa que enquanto essa luta ainda está acontecendo, as nações continuam negociando entre si. E isso influencia a forma como as forças armadas são combatidas. Faz sentido? Eu sei que isso é muito complicado, mas você precisa entender o quão complicada é a guerra. Não é tão simples quanto dizer, sabe de uma coisa? Vamos detonar aquele cara com uma bomba nuclear. Não funciona dessa forma. Existem muitas restrições, há muitos fatores e muitas partes interessadas envolvidas para restringir o uso de armas nucleares.